Rádio Spina, o podcast da Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal. Ora, para a primeira emissão de Rádio Spina, temos como convidado Jorge Falcato, ativista, arquiteto e hortelão, mas isso serão coisas que falaremos mais à frente. Boa tarde, Jorge. Podemos começar, eventualmente, remetendo ao passado, ao tempo do Estado Novo. Jorge, se nos puder contar alguns episódios ou algumas histórias das lutas estudantis onde esteve envolvido. Bom, já dá? Então vamos lá. Eu entrei para a faculdade em 72 e comecei a envolver mais por volta de 73 e a atividade era uma atividade muito sui generis. Eu lembro-me de estarmos a fazer folhas aquelas chamadas sebentas de geometria descritiva. Sim. Porque havia um professor que era odiado, que era o Pinheiro, o professor Pinheiro, ele tinha as folhas dele e nós fazíamos as nossas folhas de geometria descritiva para combater um pouco o domínio do Pinheiro. Mas pronto, isto era um episódio. Vamos ver. Não havia aquelas assembleias, mas nunca tive assim episódios muito caricatos. Não há nenhuma RGA? Isso mais depois do 25 de Abril. Ok. Eu lembro-me que tínhamos passado uma série de meses a programar um jornal que iria sair antes do 25 de Abril. Já quando o jornal já estava quase todo pronto, depois de muitas reuniões e discussões sobre o que é que iria haver no jornal, aconteceu o 25 de Abril e lixou-nos o jornal todo. Exatamente. De maneira pronto, quer dizer, não tem assim nenhum episódio heroico. Neste caso é aquela expressão, há males que vêm por bem, né? ou bens que vêm por mal. Sim. Jorge, depois quero falar consigo do momento em que o Jorge estuda, é arquiteto e de repente é arquiteto na Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Jorge, suponho qual é que foi o seu papel na intervenção e na melhoria das acessibilidades deste município, desta cidade gigante? Qual é o papel de um arquiteto nesse caso? Lá ver, eu entrei para a Câmara exatamente no âmbito de um projeto Horizon que tinha a ver com as questões da acessibilidade, quer dizer, onde fizemos algumas intervenções ainda no âmbito desse projeto de adaptação de escolas, de igrejas, de algumas de espaço público, poucas, mas houve, dessa altura, fizemos, aliás, lembro de ter feito a adaptação do Isqueté, isto já foi há muitos anos, do Museu da Cidade. Pronto, houve uma série de intervenções nessa altura e desde essa altura, eu sou péssimo para datas, mas isto foi já há 20 e tal ou 30 anos, não sei, 20 e tal anos, 20 anos, e eu fiquei sempre a trabalhar nesta área, quer dizer, e muito a trabalhar, quer ao nível da formação de técnicos para não se esquecerem e saber como é que haveriam de trabalhar as questões da acessibilidade, mas muito na área da sensibilização para a questão da necessidade. Pronto, eu tive na Câmara, sei lá, quase 20 anos
a falar da necessidade da existência de um plano de acessibilidade, que depois se veio a concretizar finalmente, quando conseguimos convencer o Presidente da Câmara, na altura, o António Costa, de que seria uma oportunidade única fazermos um plano de acessibilidade e que havia na altura financiamento europeu para fazer planos, não é? Não havia dinheiro para obras, mas havia dinheiro para fazer planos e, aliás, é uma das questões que eu critico, é que houve dinheiro para fazer planos, mas depois não houve dinheiro para fazer obra. Não é? Sim, De maneira que, a nível nacional, houve N câmaras a fazer planos que ficaram arrumados nas prateleiras. Muitos planos de acessibilidade municipais foram feitos que depois não se concretizaram. Os PDMs? Não. Isto eram mesmo planos de acessibilidade. Sim. E ficaram arrumados. Não é? Neste caso é quase cultural, somos ótimos a planear, mas... Não é que nem chegamos a ser bons a planear, porque um bom plano tem que ser concretizado. Exato. Somos bons a dizer que planeamos. Exatamente. Então, Jorge, esteve na Câmara de Lisboa 20 anos, portanto, de 94 até 2014. Não peças datas porque... Ok, tudo bem. Mas houve aí a elaboração desse plano de acessibilidades. Sim, senhor. E depois, a certa altura, eu estava integrado na equipa do plano, mas depois houve a oportunidade de lançarmos um projeto piloto de vídeo independente na Câmara de Lisboa, patrocinado, quer dizer, que foi uma iniciativa um pouco conjunta, que teve origem numa conferência que foi feita pelo Movimento dos Deficientes Indignados, a que eu pertencia, e em colaboração com a Câmara fizemos uma conferência internacional sobre a vida independente, sobre o que deveria ser a vida independente. E na sequência dessa conferência o vereador João Afonso mostrou abertura para fazermos um projeto piloto e penso que foi o primeiro projeto piloto de assistência pessoal no âmbito da vida independente que foi patrocinado pela Câmara. Porque há aqui um paralelismo entre os 20 anos e depois o nascimento do Centro de Vida Independente em 2015. Sim. Pronto, que foi há 6 anos atrás. Pois, 6, 7 anos, sim. Sim. Do qual o Jorge é presidente desde 2019. Sim. Mas o Jorge está na criação do CVI. Sim. Ok. Sim. Eu fui um dos... Eu e o Diogo Martins foi quem assinámos a escritura de constituição do CVI. Muito interessante. Agora quero voltar... eu ia dizer que ia voltar atrás, mas nem tanto. Também em 2015 o Jorge é eleito para a Assembleia da República e surge aquela reportagem acerca da sua eleição e depois das obras que tiveram de ser feitas no Palácio de São Bento, que não tinham sido feitas anteriormente, infelizmente e malogradamente, mas que tiveram de ser feitas porque existia um deputado, e lá está, em nome da inclusão, que nos é uma palavra cara, em nome da inclusão, que tiveram que fazer essas obras. Eu agora perguntava, Jorge, como é que foi? Houve um primeiro dia em que o Jorge entra na Assembleia e a Assembleia é um conjunto de obstáculos, ou não houve esse dia ainda? Houve, aliás, já tinha havido, porque eu antes de ser eleito deputado já tinha ido ao Parlamento várias vezes para ter reuniões e como dirigente associativo ou como ativista. Exato. E algumas vezes tinha-me defrontado com aquelas escadas e tinha que andar a ser transportado, não é ao colo, mas a descer escadas na cadeira de rodas e coisas do estilo. De maneira que eu já conhecia relativamente bem
a zona, vá lá, pública e não só, mas também de reuniões e tal. O hemiciclo é que eu não conhecia, não é? Quer dizer, e realmente no hemiciclo havia a dificuldade principalmente da subida à tribuna, não é? Exatamente. Agora, o que é ridículo, quer dizer, é que nós temos uma Assembleia que quer dizer, a legislação é de 97 e nós temos uma Assembleia durante não sei quantos anos, ora de 97. 20 anos? 20 praticamente. Anos, 18? pois, não cumpre sequer a legislação que foi aprovada naquela Assembleia por unanimidade. Quer dizer, foi uma lei que foi aprovada por unanimidade naquela Assembleia, não é cumprida. Uns anos depois há uma votação de uma proposta de resolução da própria Assembleia a dizer que a Assembleia deve preocupar-se em adaptar. Exato. Então os santos da casa não fazem milagres nem na própria casa. Não. Quer dizer, e quando uma Assembleia aprova uma resolução a dizer que é necessário cumprir a lei, é uma coisa completamente ridícula. Quer dizer, esta resolução é para aí de 2004 ou qualquer coisa do estilo. Acho que é 2004, para que a Assembleia vota uma resolução a dizer nós temos que cumprir a lei. Quer dizer, isto é... A Casa da Lei tem que cumprir a lei. Pois, uma lei que tinha sido aprovada lá por unanimidade. É o cúmulo da redundância. Agora, andando aqui uma etapa mais à frente. CVI. O CVI agora, para além da questão da vacinação que falaremos mais à frente, agora o CVI desenvolve todas as semanas, creio, as Dev Talks. O Jorge quer falar um pouco sobre isso, sobre as Dev Talks. Bom, as Dev Talks é um projeto que nós temos neste momento de ter uma conversa semanal sobre temas que dizem respeito à área da deficiência. Nós pensamos que é muito necessário que as pessoas com deficiência discutam os seus próprios problemas, o que é que os afeta, como é, o que é isto de ter uma deficiência. Pensamos que é uma condição indispensável para a luta das pessoas com deficiência pela alteração das suas condições de vida, que haja uma consciência social, uma consciência coletiva do que é a condição de ser uma pessoa que sofre uma opressão social, que é discriminada, que é excluída dos processos de participação cidadãos, de maneira que decidimos fazer esta conversa semanal, para que vai abordar os temas mais variados. Tem uma agenda já... Sim, até setembro. Até setembro, sim. Exatamente. Que vai abordar desde as questões da acessibilidade, da sexualidade, do emprego. Vamos percorrer as mais diversas áreas e pensamos que isto é importante que as pessoas com deficiência discutam, que se informem, porque só assim, só quando uma pessoa tem consciência da sua situação é que pode alterar a situação. Exatamente. Estas Dev Talks ocorrem na página de YouTube do CVI? Sim, e também online via Zoom. Via Zoom. Porque nós pensamos que isto é mesmo uma conversa, quer dizer, e via Zoom dá a oportunidade das pessoas participarem, claro, entrarem na conversa, e tem sido muito, muito interessante. É possível entrar na conversa então via texto, enviando perguntas ou mesmo... Não, mesmo intervir na conversa. Muito interessante. É uma reunião Zoom aberta, basta entrar no link e ficam online para conversar connosco. Ótimo, é mais então do que um webinar, é uma conversa, exatamente. É uma conversa... É mesmo, nós até dizemos estar no sofá com o CVI. Exatamente, eu tenho visto essa publicidade. Pegando nas Dev Talks, como é que é? Já falámos em off, Jorge,
como é que tem sido esta luta pela prioridade na vacinação? Em fevereiro, março, houve esta bandeira, digamos assim, por parte do CVI e outras instituições, da qual nós também fazemos parte. E em que ponto é que estamos? Olha, isto foi uma luta que nós chegámos a uma situação em que não percebemos muito bem quais foram as consequências. Porque nós fizemos uma carta aberta, propusemos às mais diversas organizações a subscrição dessa carta aberta, que foi enviada a todas as instâncias, desde a Ministra da Saúde até à Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, à Presidência da República, à Presidência da Assembleia. Quer dizer, mandámos a todas as instituições. Esta carta foi subscrita por, penso, agora não tenho o número de cor, mas chegámos às 80 organizações. E nunca houve uma resposta daquelas entidades que realmente interessava que tivessem respondido, como a Ministra da Saúde ou a Secretária de Estado para a Inclusão, nunca nos responderam. As únicas respostas que tivemos foi da Presidência da República a dizer que a acusar a recessão e do Presidente da Assembleia da República a informar que tinha distribuído aquela carta aos grupos parlamentares. Sim, sim. De resto, não tivemos resposta nenhuma oficial. Depois, a certa altura, vimos que houve algumas consequências, não sei se da nossa intervenção ou da intervenção de outras associações, e começámos a ver que houve grupos de algumas patologias que começaram a ser consideradas como a trissomia 21, paralisia cerebral, e começámos a achar que, pronto, tinha resultados, estavam a haver resultados. Agora, nós não conseguimos ter noção da efetividade dessa prioridade, porque as notícias que tivemos é que mesmo pessoas com doenças neuromusculares não estavam a ser chamadas nos sítios, mas noutros estavam a ser chamadas. Quer dizer, houve aqui uma grande aleatoriedade regional que não se percebe, de maneira que ficámos sem perceber muito bem porque ninguém nos respondeu. Sim. A aleatoriedade regional, que acabamos por também assistir agora quando vemos os rácios e essas coisas todas, também nos perdemos um pouco aí na viagem. Neste caso, outro marco neste percurso do CVI e no CVI. A relação, o conceito do assistente pessoal. Temos o projeto piloto. Em que ponto é que está agora a situação do assistente pessoal? Bom, da assistência pessoal, neste momento está a decorrer um projeto piloto a nível nacional que tem 30 e tal organizações no terreno, que são os chamados CAVIs, são os Centros de Apoio à Vida Independente. Nós, CVI, estamos a gerir 4 Centros de Apoio à Vida Independente. Nós fomos críticos da solução que foi encontrada para o desenvolvimento deste projeto piloto. Por um lado, porque o projeto piloto foi entregue, a gestão dos projetos piloto a IPSS, e há uma cultura organizacional, vá lá, das IPSS, que não nos garante que esteja em consonância com os princípios da vida independente. Aquilo que é a cultura destas organizações é uma cultura que vem do passado, que é uma cultura assistencialista, uma cultura institucionalizadora, que, quanto a nós, entra em contradição com os princípios da vida independente. Bem, que isto depois, em algumas situações, está a refletir-se dos projetos piloto. Uma das condições, por exemplo, essenciais da vida independente é que o projeto é centrado na pessoa com deficiência.
E o poder deve estar com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é que deverá dizer quem é o seu assistente pessoal, deve escolher quem é que lhe presta assistência. Isto não é um serviço de apoio domiciliário em que um dia aparece a dona Arlete, no dia seguinte veio a dona Sofia, pá, e depois veio a não sei quantas, que ainda por cima vai entrar na nossa intimidade, vai-nos dar banho, vai conhecer a nossa intimidade, pá, de muito perto, e eu quero escolher quem é que entra na minha intimidade. Não é? É uma das condições essenciais, que é a pessoa é que define quem é que, ou deverá definir quem é que lhe presta assistência. Por outro lado, a pessoa é que deve definir que horários e que tarefas é que quer que sejam cumpridas e como é que devem ser feitas. Isto não se passa assim em todo o sítio. Quer dizer, temos centros em que, por exemplo, ao fim de semana não há assistência pessoal. Quer dizer, isto vai contra tudo aquilo que nós defendemos. Quer dizer, a pessoa não chega ao fim de semana e não para a vida. Exato, não, ao fim de semana não deixa de ter necessidades. Não deixa de ter necessidades. Não é? Como, sei lá, eu quero ter assistência pessoal das 6 às 10 da noite e dizem, não, nesse horário não pode ser porque não temos assistente. É que nós não podemos estar a centrar a atividade de um CAVI na gestão dos assistentes pessoais. Temos de centrar a atividade do CAVI na gestão das necessidades das pessoas que são destinatárias da assistência pessoal. E isto é a subversão completa. Exato. E há aqui um perigo que é a apropriação do conceito de vida independente por organizações que não respeitam os princípios básicos da vida independente. E isto pode depois vir a ser um problema se isto se vier a refletir na futura lei da assistência pessoal. Quer dizer, se estes projetos piloto tiverem este desenvolvimento e que depois vá refletir-se na futura lei, quer dizer, temos uma batalha perdida. Quer dizer. Sim, porque aí o cidadão, se isto vai por uma estrada errada, o cidadão vê-se institucionalizado sem querer, quase. E depois temos outro problema, é que, mesmo sendo mau, já é muito bom. Não sei se estás a perceber. Sim. Eu ter 3 horas por dia de assistência pessoal quando não tinha nenhuma. Exato. Já é qualquer coisa e as pessoas sentem que houve uma melhoria da sua qualidade de vida e, por outro lado, que aliviaram o papel dos seus cuidadores informais, que normalmente é a família. Mas isto não é suficiente, não é isto que nós queremos. O que nós queremos é um sistema que garanta a autonomia de vida das pessoas com deficiência, que deixem de estar dependentes da família, que deixem de estar dependentes dos seus cuidadores informais. E isto... Nós não podemos deixar que isto se transforme numa ajuda para aliviar as famílias um bocadinho. Sim. Eu acredito que quer as destinatárias da assistência pessoal, quer as famílias estejam muito contentes com aquilo que já lhes foi dado, mas é pouco. É pouco o que lhes foi dado. Sim. Nós queremos uma figura do assistente pessoal. Sim, e uma figura do assistente pessoal que está, ou seja, nós queremos a figura do número de horas de assistência que sejam as horas que são necessárias para que a pessoa com deficiência cumpra o seu projeto de vida. Se quer ir estudar, se quer ir trabalhar, se quer ir para a piscina, se quer ir passear, se quer... Quer dizer, é, no fundo, ter a liberdade de fazer aquilo que faria se não tivesse uma deficiência. E o assistente pessoal o que faz é garantir-lhe esta oportunidade de escolha de modelo de vida. E isso é fundamental nos princípios da vida independente. Sim, neste caso, Jorge, até rompendo aqui algumas barreiras da confidencialidade e privacidade, neste caso, olhando para a sua t-shirt, neste caso é fazer cumprir um direito humano. Claro.
É tão somente isso. É tão somente isso. Quer dizer, a questão da deficiência neste momento tem a ver com respeitar os direitos humanos. Quer dizer, e as pessoas com deficiência são tão humanas quanto o resto da população. E temos tantos direitos como o resto da população. Agora, há que criar condições para o exercício desses direitos. E para isso, vamos lá ver, a vida independente não se resume à assistência pessoal. A assistência pessoal é uma ferramenta muito importante da vida independente, mas a vida independente passa por termos um ambiente edificado acessível, por termos acesso ao emprego, por termos uma escola verdadeiramente inclusiva, por termos formação profissional inclusiva, que não existe. Pronto, eu costumo dizer que a vida independente é a criar as condições ambientais, sociais, políticas, económicas, para que a pessoa com deficiência possa exercer a sua cidadania de igual modo que outra pessoa qualquer. E isso só se faz criando estas condições e é necessário alterar a organização social para que isto seja possível. Quer dizer, não, a deficiência reside na sociedade, não reside em nós. Quer dizer, porque são as barreiras que são criadas pela sociedade ou que não são eliminadas pela sociedade que nos impedem de ter uma vida como outra pessoa qualquer. Se eu não consigo entrar num museu, não é porque eu ando de cadeira de rodas. O problema é do museu. O problema é o museu ter escadas. Exatamente. Quer dizer, se eu não consigo ter uma vida cultural ativa, não é porque eu ando de cadeira de rodas. Quer dizer, a deficiência não está em mim. A deficiência está nos equipamentos culturais. Exatamente, está no sistema, digamos sistema. assim. E por isso eu volto sempre a reafirmar que o que é necessário é alterar a sociedade. O que é necessário é alterar a organização social e a modo como as coisas são projetadas, são construídas, são pensadas, são geridas. Porque se forem geridas de outra maneira, se forem projetadas de outra maneira, eu deixo de ter problemas, sei lá, na minha atividade como um outro cidadão qualquer. Isso é fundamental, nós termos essa consciência, que a sociedade é que está deficiente, não somos nós. Exatamente. Agora só assim para arrumar aqui as coisas, as ideias. Jorge, como é que vê este futuro mais próximo, tanto agora com esta questão da pandemia, do Covid, tanto como nesta perspectiva do assistente pessoal? Como é que vê agora este par de anos que se avizinham? O que eu futurologia não consigo fazer. Sim. Também não estamos aqui a fazer nenhuma consulta. Não consigo, não sou bruxo. Mas o que eu antevejo é uma grande necessidade de organização das pessoas com deficiência. O que eu antevejo é cada vez mais a necessidade de discutir, de haver informação, de haver discussão dentro da própria comunidade das pessoas com deficiência sobre quais são os seus direitos e o programa político é claro, é o cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, está lá tudo escrito. O que nós queremos não é nada mais do que se cumpra uma lei, que é uma Convenção Internacional, que foi aprovada por unanimidade, mais uma vez, na Assembleia da República, já em 2009, de maneira que já é tempo de a cumprirmos. Sim. As perspectivas não serão, quanto a mim, não são as melhores, porque o que nós vemos na proposta que houve de uma estratégia que foi apresentada há uns tempos, a proposta de estratégia para a deficiência,
para 2020, 2025, acho eu que é assim. Não nos oferece grandes garantias, porque os objetivos são objetivos difusos, o faseamento é um faseamento dilatado no tempo, quer dizer, não nos oferece grandes garantias. Por outro lado, continua na estratégia a estar subjacente a alguma política institucionalizadora. Não é uma estratégia que esteja baseada nos princípios da vida independente, nem me parece que esteja baseada no cumprimento de todos os direitos que estão inscritos na Convenção, de maneira que não me parece que sejam tempos muito fáceis. Mas cá estaremos para tentar modificar as coisas. Pronto, neste caso, Jorge, em nome aqui da ASBIP, cumpre-me agradecer-lhe a sua generosidade de ser o primeiro entrevistado nesta Rádio Spina. Teremos mais, com a periodicidade que decidirmos, no fundo. E muito obrigado e muito nos honra a sua participação e, neste caso, a sua inauguração, digamos assim. Eu dou então aqui por... E foi este o primeiro episódio de Rádio Spina. Para a próxima edição, a edição de julho, sairá no final do mês de julho, mês 7, teremos a enfermeira Luísa Monteiro, que irá falar connosco sobre vacinação. Portanto, até lá, um bom mês de julho e encontramo-nos no final do mesmo. Até breve.